Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro da Almeida Academy. Hoje nós vamos trazer aqui o arquiteto Rodrigo Lacerda. Vamos falar sobre as tratativas entre o engenheiro estrutural, entre o escritório de engenharia de estrutura e o arquiteto e o escritório de arquitetura no que diz respeito a um projeto de estrutura metálica. Bom, pessoal, o Rodrigo, ele é um arquiteto formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, em 2004, fez especialização em projeto de arquitetura pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie, em 2010, fundou o Coletivo de Arquitetos em 2009, que é um escritório especializado em projetos de arquitetura, desenho urbano e design de objetos. Nas suas atividades profissionais, obteve premiações em escala nacional, como a menção honrosa no 7º Prêmio Jovens Arquitetos de AB de São Paulo, com a residência Aracaju. Menção honrosa no 10º Prêmio Jovens Arquitetos de AB de São Paulo, com a residência Cantareira. Menção honrosa na premiação IAB São Paulo 2018, com especial de 75 anos, com o projeto da Praça do Crasto. Primeiro lugar na premiação IAB de São Paulo 2018, com especial 75 anos, com o projeto da Escola da Pedra Furada. E primeiro lugar no Prêmio Arte Ambiente 2019, com a residência Maicai, Colégio Promundo, Escritório Tecnowise e Apartamento Verdeto. E é professor universitário nas disciplinas de projeto de arquitetura e desenho urbano em Aracaju, Sergipe. O Coletivo de Arquitetos é um escritório de São Paulo, com filial aqui em Aracaju. Exato. E é pouco parecido com a Almeida Engenharia, né, que tem um escritório em Belo Horizonte e tem uma filial aqui em Aracaju. E aqui em Aracaju, a Almeida, com o coletivo, ela divide o mesmo espaço físico no nosso escritório, aqui em Aracaju. Poxa, Ricardo, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado aqui de participar dessa atividade aqui, dessa palestra, dessa live na Almeida Academy, né? A gente vem, inclusive, criando algumas interações, né, entre a Escola Coletiva de Projetos, que eu participo, que é uma escola mais focada em cursos voltados para a arquitetura, e para mim é um prazer muito grande estar aqui contigo na Almeida Academy, que tem toda essa notoriedade para falar sobre as construções em aço. Então, eu fico muito feliz de a gente conseguir criar esse espaço aqui para discutir, conversar sobre esse tema. E, Ricardo, nossa relação é de longa data, né? A gente, como você bem falou, divide escritório, e a gente sempre acaba conversando sobre o projeto, né? Coisas do dia a dia, dos pormenores, detalhamentos, essa relação entre arquitetura e engenharia. Então, a gente tem uma relação muito rica. Eu sou muito grato de tê-lo por perto e muito feliz de a gente conseguir criar essa aproximação profissional. E assim, na real, Ricardo, eu acabei trazendo um projeto desenvolvido por nós, né, Coletivo de Arquitetos mais Almeida Oliveira, que é um projeto de uma residência, que é a residência Maicai, aqui em Aracaju, na verdade na Barra dos Coqueiros, né, que é um município vizinho Aracaju, mais como pano de fundo para a gente falar sobre Perfeito. A construção em aço. E eu acho, Ricardo, falando aqui sobre, ou melhor dizendo, falando a partir da minha posição de arquiteto, eu sempre tento frisar isso para os meus alunos, né, quando eu dou aula na graduação, ou mesmo conversando com os meus colegas, a importância da gente entender as potencialidades dos sistemas construtivos, né? E o aço ele tem um comportamento muito potente para resolver determinados problemas, digamos assim, né? E essa sensibilidade do arquiteto em saber ler os sistemas construtivos e usar como uma ferramenta para resolver os problemas de forma precisa é muito importante na formação, né? E a gente tem uma escola muito forte assim do uso do concreto no país, né? A gente historicamente, tradicionalmente, tem usa o concreto há muito tempo e culturalmente a gente tem isso mais arraigado na nossa capacidade de produção de projetos. E isso muitas vezes acaba atrapalhando o uso dos outros sistemas, né? Porque quem começa a trabalhar com sistemas industrializados, quem começa a trabalhar com aço, percebe que é importante que a gente
vire algumas chavinhas, entenda o sistema construtivo, como é que ele funciona, as potencialidades, os cuidados que a gente precisa ter para que a gente consiga projetar adaptado àquele sistema, né? A gente não pode projetar pensando em concreto e utilizando ali na mão o aço, ou projetar achando que é madeira, entendendo o sistema como um sistema de montagem da madeira e migrar, entender ou imaginar que é uma simples migração para o aço. As coisas não acontecem assim. Né? E ocorre muito essa demanda, né, Rodrigo? Chega muito no nosso escritório essas adaptações. Quando você percebe que o arquiteto trabalha com uma linha que favorece uma estrutura de concreto, simplesmente o cliente lhe solicita, olha, eu quero melhorar, eu quero mais velocidade na minha obra, então eu quero que você faça um projeto de metálica, mas conceitualmente o arquiteto não pensou em metálica, então a gente sempre faz esse contraponto, fazendo essa observação da importância da concepção inicial, que eu acho que é o principal da nossa conversa aqui hoje, né? A importância da gente ter desde o início, desde a concepção do embrião do projeto, a gente está alinhado com a sinergia entre o engenheiro e o arquiteto. Eu digo que tem tipos de obra que são, isso aí, Rodrigo, ainda são, mais importante ainda, por exemplo, residência. Residência tem um grau de importância muito alto, isso que a gente está comentando. Porque um galpão industrial, quer queira ou quer não, você não tem tanta interferência. Você tem aquela grande coberta, aqueles pilares, mas você não tem tanta interferência, né? Você não tem tanta compatibilização, tanta coisa para arrematar, para fazer um detalhe. Então, isso que a gente está comentando, eu acho que nas residências o cuidado tem que ser redobrado, né? Isso é verdade, isso é verdade. E como você bem falou, né, Ricardo, assim, esses cuidados precisam surgir desde o primeiro momento de projeto. E não, assim, a gente conceber a arquitetura e depois depositar no colo do engenheiro e falar para ele, ó, transforme isso, deixe isso em pé, utilizando a ferramenta da estrutura em aço, que eu sei que é mais rápida. Não pode ser assim, e esse estudo de caso, esse exemplo que eu vou trazer aqui para comentar algumas coisas, a gente desde o começo trabalhou, desde a concepção inicial, dos primeiros lançamentos de estrutura, até os pormenores, foi um trabalho em conjunto, e eu fico muito feliz porque, assim, talvez na minha carreira tenha sido a maior interação com a engenharia que eu tive até hoje, é o projeto pequeno de uma casa, né? Mas é como você bem falou, assim, todas as fases foram permeadas de uma relação muito forte entre arquitetura e engenharia. Bem... Ô, Rodrigo, eu já aproveito, o Pedro Júnior já fez uma pergunta aí, ó, boa noite. Quando acontece esse tipo de pedido por parte do cliente, quem deve explicar a situação, arquiteto ou engenheiro? Bem, eu entendo que, assim, quando a gente vai fazer um projeto, a gente trabalha dentro de uma grande equipe. É importante que a arquitetura e a engenharia esteja muito alinhada. É por isso que, quando a gente trabalha com o Ricardo, a gente tem uma sinergia muito positiva, porque esse tipo de questionamento que o Pedro colocou, que é super pertinente, mas isso está muito na minha veia e no do Ricardo. Então, eu acho que qualquer um levantaria a mão para falar isso lá, sendo eu ou ele, né? Eu complemento que eu já perdi vários projetos por causa disso, né? Então a gente tem um comprometimento com o cliente, com resultado bom, e quando o cliente não abre mão de sentar com o arquiteto para a gente conversar e fazer uma análise desde o início da concepção, a tendência é que a gente não pegue esse trabalho, porque vai ficar uma adaptação, não vai ficar uma coisa projetada para aquele fim, para aquele sistema estrutural, para que aquele sistema estrutural tome partido como uma vantagem, né?